Graças a Deus, queridos. É isso aí. Pode bater palma. Deus é bom? Em todo tempo. Não é mais. Deus é bom em todo tempo. Deus é bom? Vamos dizer isso com mais convicção. Deus é bom? Em todo tempo. Deus é bom. Eu fiz isso aqui algumas vezes, chego lá e vejo o pastor Nagashi. Irmãos, mas não tem problema, diz assim, que se mesmo a cobra picar, quando a gente crê, não vai fazer mal nenhum. Não é verdade? Aleluia. E eu chego lá naquela igreja, vejo o pastor Nagai, uma das frases que ele mais usava no começo era justamente essa, né? Sobre isso. O que o pastor falou realmente é uma bênção, né? Aquele pastor de louvor. E eu fiquei mais impressionado quando o pastor Josué pegou e disse assim: olha, o que este homem passou, eu não desejaria isso para o meu pior inimigo, mas ele sempre louva a Deus assim, como se fosse a última vez da vida dele. Irmãos, com um homem desse, não dá para você não ser contagiado, que tem amor, que tem paixão por Deus, independente de qualquer circunstância. E foi uma bênção esses 4 dias que estivemos lá. E eu quero dizer para vocês que isso foi providência de Deus, porque eu não costumo levantar no sábado de manhã, principalmente para ligar a televisão e assistir programa evangélico. Vocês fazem isso, tem sábado, tem de domingo. Pouca gente faz isso, né? Eu sou um deles. Eu não costumo acordar cedinho no sábado, tipo 7 horas da manhã, e ir lá para a televisão e falar: não, eu quero assistir algum programa evangélico aqui. Geralmente a gente dorme até um pouquinho mais, né, Davi? A gente costuma dormir um pouco mais no final de semana, porque eu acordo todo dia às 6 horas da manhã para levar minha esposa para trabalhar, e depois aí fico fazendo as minhas coisas, né? Volto para casa e às vezes saio e vou também fazer algumas coisas. E nesse sábado eu liguei a televisão e eu estava assistindo lá o programa Família Debaixo da Graça. E eu vi esse anúncio sobre esta conferência. Meu coração ardeu e eu falei: eu preciso levar o meu pastor. Porque sabe o que acontece, irmãos? Existem princípios de autoridade. Não adianta você ter uma boa ideia sobre um projeto dentro da tua igreja para desenvolver um trabalho maravilhoso, e mais maravilhoso que seja. Se o seu pastor diz assim: não, isso agora não, você tem que obedecer ao seu pastor. Não, mas isso é bom demais, Edu, isso vai dar resultado, rapaz. Nós vamos explodir, o trabalho vai ser fantástico. É para abençoar, não é para atrapalhar, eu quero agregar. Mas se o teu pastor falar assim: não, se ele não comprar a visão, se ele não comprar a ideia, não faça. Se submeta. Irmãos, eu saí de São Paulo, fui para Taubaté, morar em Taubaté durante 8 anos. E cheguei numa igreja, estava sem igreja, comecei a orar a Deus para que Deus me desse um lugar para me congregar. E a palavra de Deus diz assim: que não é bom que nós não congreguemos, né? Temos que congregar, não podemos ficar sem congregar, porque uma brasinha fora do braseiro, ela vai se apagar. E a palavra de Deus diz muito mais sobre isso, porque quando nós nos congregamos, nós nos unimos, nós nos reunimos, é para a nossa edificação, não é? Como está escrito lá em Efésios, na carta aos Efésios. Eu fiquei orando e comecei a ir a uma igreja chamada Igreja Bíblica da Paz, lá de Taubaté. Por uns 2 anos eu estava orando: Senhor, eu tenho um ministério, eu tenho um chamado para trabalhar com casais. E eu cheguei a vir conversar com o pastor da igreja, e ele não deu muito ouvidos aqui, e falei: amém, Senhor. Continuei orando. Não fui sair da igreja por causa disso, não. Isso postura, viu?
não liga para mim, não liga para o que eu estou fazendo aqui no meio da igreja. Isso porque eu era segundo tesoureiro, fazia parte da diretoria, eu estava quase que no começo do ministério. A igreja não tinha nenhum ano. Eles tinham ido para lá também, porque Deus tinha enviado esses pastores lá de uma região lá de Minas Gerais, no interior de Minas Gerais. E ele foi, abriu o trabalho. Eu cheguei lá com 1 ano, 2 anos, né, trabalhando junto lá, sendo leal, como diz o pastor Ari, não é de uma hora para outra. Eu falei, ele não me deu muito crédito. Falei, Senhor, eu vou estar orando. Eu não ia, eu era líder de casais, eu podia muito bem entrar no site, ligar para o MMI, olha, eu tenho meu ID, estou cadastrado, sou líder, por favor, eu gostaria de 6 apostilos, eu quero trabalhar com casais, assim. Não, meu pastor não falou nada. Então, Eduardo, quietinho, fica na sua, obedeça. Princípio de autoridade. Quem quer ter autoridade tem que se submeter. Isso passou 1 ano, 2 anos, 3 anos. Aí ele ouviu sobre o trabalho aqui em São Paulo, na igreja sede. Aí ele veio no final de semana. Aí quando ele voltou, Edu, e foi, pastor Edgar. Pô, nós precisamos começar aquele trabalho. Eu falei, glória a Deus, aleluia. Precisamos começar aquele trabalho com casais. Isso é muito importante para a nossa igreja. Eu falei, amém, pastor Edgar. E assim que começou o trabalho. E da mesma forma que eu levei o pastor ali orando, Senhor, fala conosco sobre tudo isso que nós vamos ver. Sabe qual era o tema da conferência? Crescimento saudável de igreja. Repita comigo, crescimento saudável de igreja. Da igreja. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Você é a igreja. A igreja não é essas 4 paredes. A sua vida é a minha vida, é a nossa vida. E quando se reúne aqui, diz a palavra, Ele está no meio de vocês. Jesus. Ele está aqui. Jesus está aqui. Queridos, e quando Jesus está, é o melhor lugar para estar. Dizer assim, e quando 2 ou 3 se reunirem com seu nome, ali Ele está aqui. Você crê nisso? Levante a sua mão e diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Por isso não dá para entrar e sair da mesma forma. Não dá para ficar disperso. Não dá para ficar alheio à sua presença. Eu sei que esse projeto é apenas algo que ainda começou. O pastor ali está em crise, eu também estou em crise. Nós estamos assim impactados, mas eu sei ainda que tem muito mais. Eu falei, pastor ali, eu gostei muito da vida do Paulinho Manzon. Eu vou dar só uns dados aqui rapidinho, só para os irmãos terem uma ideia do que esse homem nos falou. Deixa eu ver se eu acho a página. Sobre o que ele nos disse. Foi o primeiro dia, logo na quinta-feira pela manhã, quando ele veio, quando ele nos falou. Algo assim que começou a mexer conosco sobre o trabalho que Deus tem realizado na vida dele, né? Sobre essa essência do propósito. E depois dele ter falado tudo isso, ele tem falado muitas coisas, ele falou assim, por que nós queremos crescer? Por quê? A primeira pergunta é por que nós queremos crescer? Depois de ele ter falado tudo isso, ele começou a dar umas estatísticas dos números sobre o qual Deus tem levado ele a crescer. E, irmãos, não é só crescer em números, mas é crescer em qualidade. Isso me surpreendeu muito. Ele disse assim que
Ele se perguntava em 1990 por que a igreja dele não crescia. Ele ficou se perguntando, porque ela foi fundada e depois de 40 anos, ela apenas tinha 300 membros. Ela começou com 89 membros e passou, com muito tempo, depois de 40 anos, tinha só 300. Aí o máximo que eles chegaram foram 500 membros. E aí Deus começou a incomodar. Depois dessa pergunta, ele disse que começou a andar pelas ruas de BH, não é, pastor Ali? E Deus começou a colocar nele um fogo por almas. Irmãos, a primeira coisa, nós temos que ter fogo, sabe, desejo de ver em vidas sendo alcançadas pelo Evangelho, sabe, dessa graça, como diz Paulo, não fosse vocês, que me escolhessem, mas eu escolhi a vós, e vocês são salvos, sabe por quê? Por causa da graça, do favor de Deus. Isso não é dom, até a fé que nós recebemos é dele, para nos achegarmos a ele. Aí Paulo nos dá essa palavra, e ele começou a andar por aquelas cidades, e começou a andar nos bairros daquela cidade, começou a ver vidas carentes, precisando de Jesus, vidas na desgraça, e Deus começou a inflamar o coração dele por vidas. E aí Deus começou a dar as estratégias, mas antes Deus colocou nele fogo de ganhar almas para Cristo. E aí Deus deu os planos para ele. Nós já sabemos isso, já Deus tem colocado o propósito na igreja desde o início, pastor Ismael? Lá em Mateus, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Deus já nos deu o propósito, já nos deu a missão de ganharmos alma. E aí Deus colocou os planos no coração daquele homem, e disse que lá em 1990 ele começou a se perguntar sobre isso. E quando ele começou o trabalho, depois de algum tempo, e mesmo assim depois de ele ter tido a visão, recebido a visão, ele não teve pressa. Ele falou: o segredo para qualquer transformação, transição, mudança, é você não ter pressa. Oração, oração, oração. E o segredo do pastor Nagar não é outro, a não ser oração. Oração e palavra. Oração e palavra. Oração e palavra. Ele falou: irmãos, métodos não funcionam. O que funciona é oração e palavra. Mas se você tiver os métodos corretos, com muita oração e palavra, Deus faz crescer, principalmente a nós mesmos. A nós mesmos. E depois Deus vai ajuntando. Sabe o que diz lá em Atos, no capítulo 2? No começo da igreja, naqueles princípios que Deus agregava as pessoas ao Evangelho, por sua graça, pelo seu Espírito. E esse irmão de 500 membros em 2001, 2002, mais ou menos isso, perdeu alguns por causa do tradicionalismo religioso, mas depois subiu e hoje eles têm 8.000 membros na igreja deles na IH. Posso ouvir a glória a Deus? E vocês acham que é muita gente? Para nós aqui na Vila Maria seria muito, né, pastor Anísio? Assim, muito na nossa limitação, né, pastor Ismael? Humano. Deus é um Deus ilimitado, queridos. Deus é um Deus ilimitado. Ele começou a pesquisar, e tem igrejas aí, numa cidade, que tem 160 mil habitantes, apenas 160 mil habitantes, lá no norte, em Santarém, tem 60.000 almas que servem ao Senhor Jesus naquele lugar, lá no sertãozão. Queridos, nós precisamos ganhar almas. E eu tenho certeza que você que está aqui nesta noite está ouvindo apenas essa preliminar, porque nós vamos falar muito disso. Eu não sei por quanto tempo, mas você vai estar envolvido a respeito disso. Vai estar envolvido nesse contexto. Porque não é para a minha vida só, nem para a sua vida, nem para o nosso engrandecimento, queridos. É para a glória e honra do nome do Senhor Jesus.
Porque existem muitas vidas indo para o inferno, muitas vidas sendo ceifadas aí fora, morrendo, indo para o inferno. E nós somos os instrumentos de Deus para tirarmos essas almas das mãos do inferno. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Você é um instrumento de Deus. Você é um instrumento de Deus. A igreja é um instrumento de Deus. Aleluia! Para que Deus use esta terra para fazer diferença. E nós vamos fazer diferença aqui nesse bairro de Vila Maria. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Fique de pé. Vamos à leitura da palavra. Eu só posso falar mais 5, 10 minutinhos. Vou prometer que vou ser mais rápido que o pastor Anísio hoje. Amém, pastor Anísio? Amém. O que importa não é a quantidade, mas é a qualidade. Amém? João capítulo 6. Evangelho de João no capítulo 6, queridos. Diz assim, a primeira multiplicação dos pães. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: onde compraremos pão para este povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Felipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças, e repartiu entre os que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aquele que tinha comido. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Senhor, que o Senhor possa falar aqui nesta noite, neste pequeno tempo, mas com a inspiração do teu Espírito, Pai. Senhor Jesus, não somos nada, Senhor. Se o Senhor não fizer, Senhor, quem faz? Por isso, Senhor, faça aqui, ó Deus, que esta palavra seja revelada ao meu coração, ao coração dos meus irmãos, de uma forma tremenda, Pai, para aplicarmos a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Se assente. Em nome de Jesus. Essa palavra é uma palavra bastante conhecida e a gente costuma ler assim, né? A multiplicação dos pães, ou o milagre da multiplicação. Mas eu quero dizer o seguinte: a multiplicação do milagre. Nesta noite eu quero inverter essa frase: a multiplicação do milagre. Não é o milagre da multiplicação, é o milagre, é a multiplicação do milagre que vai acontecer na minha vida e na tua vida. Jesus estava neste lugar, já falando
com aquelas pessoas que estavam ali. Depois ele se sentiu cansado, depois de tanto falar, diz assim que ele partiu para uma outra margem, lá da Galileia, e mesmo assim eles entraram no barco, partindo para outra margem, depois de ter falado talvez muito tempo, porque Jesus também era de carne, né, e de osso, estava cansado ali, dizendo para os discípulos: vamos entrar no barco, vamos indo de barco, vamos descansar um pouco. Mas quando ele estava saindo, ele disse que a grande multidão continuava a segui-lo. Por quê? Porque tinha visto sinais miraculosos, os milagres que Jesus tinha feito, e ouvia os seus ensinamentos e se admirava. Eles sabiam que ele ali tinha curado doentes, como diz a palavra, e eles, talvez nem todos, porque havia aqui mais de 15 mil pessoas aproximadamente, porque conta apenas com 5 mil homens, e eles continuaram a seguir a Jesus. Então Jesus, quando subiu ao monte, e ele sentou-se ali para descansar um pouco, né? Ele disse que ele levantou os olhos e viu uma grande multidão. Uma grande multidão. Em outros textos que é relatada essa história, a não ser sobre a ressurreição, nos 4 evangelhos está relatada essa história. Diz assim que Jesus teve grande compaixão. Jesus viu a multidão, e a multidão era como ovelhas sem pastor. Era uma multidão sem ovelha, sem pastor, estava perdido, e ele teve uma grande compaixão por aquelas vidas. Sabe o que ele fez? Ele chama um discípulo chamado Felipe. Onde vamos comprar pão para dar de comer? Eu quero dizer para você que entrou aqui nesta noite: Jesus nunca despede ninguém de mãos vazias. Jesus nunca despede ninguém de mãos vazias. Se você for até Jesus, Jesus vai te dar aquilo que você precisa nesta noite. Se você veio aqui, Jesus está aqui e Ele está te dizendo: olha, você não vai sair daqui da mesma forma. Você vai ter resposta, ainda que às vezes a resposta tenha um tempo para acontecer. Deus vai te dar a resposta. Creia nisso em nome de Jesus, querido. Eu não sei o que você tem buscado, o que você tem procurado, talvez por algum tempo, talvez tenha orado, pedido a Deus alguma coisa, mas eu quero te dizer agora em nome de Jesus, que no tempo dele, no tempo certo, Ele vai te dar essa resposta. Em nome de Jesus eu te digo isso, porque Jesus não despede ninguém da mesma forma. Creia nisso. Não creia nos teus sentimentos, não creia nos teus medos, não creia naquilo que o diabo coloca muitas vezes na tua cachola, na tua cabeça, na tua mente. Creia naquilo que diz a palavra de Deus para a tua vida, queridos. Se você tem alguém ainda que não aceitou Jesus na tua casa, creia, como diz a palavra do Senhor: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se você está buscando algo da parte de Deus para a tua vida, saiba disso. Ele fará segundo o seu beneplácito, sua bondade, seu amor, porque Ele é um Deus que tem compaixão. Ele é um Deus amoroso, misericordioso. Diz a sua palavra que Ele deu o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, sem que nós merecêssemos qualquer coisa da parte dele. Estávamos todos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, e mesmo assim Ele falou: não, eu vou enviar Jesus para salvar esse povo. Se Deus quisesse, Ele simplesmente destruiria toda a terra e faria novos homens e mulheres. Mas Ele disse: não, eu quero estes
que eu criei. Você é dele. Você é dele, igreja. Aleluia. E sabe de uma coisa? Ele está aqui para dizer para você: olha, você não vai sair daqui de mãos vazias. Creia na sua palavra. Creia na sua palavra. E Jesus viu aquela multidão, falou com o seu discípulo: o que nós vamos dar de comer para esse povo? Aonde nós vamos comprar tanto pão para eles? Nós, humanamente falando, sempre nós vemos as coisas com uma perspectiva, sabe, terrena, momentânea, passageira, limitada. Mas Deus vê muito mais do que a gente enxerga. E Deus nos dê olhos como da águia, diz a palavra lá em Isaías, para subirmos sobre as alturas e ultrapassarmos as nuvens, para enxergarmos aquilo que Deus quer que nós enxerguemos. Porque o que Ele tem para a minha vida e para a tua vida são bênçãos. São bênçãos. Amém. Meu Deus. Pessoal, eu preciso concluir aqui rapidamente, para não desrespeitar esse horário. Sabe o que aconteceu? Um menino, que a mãe tinha falado: ó, leva aí, filhinho, né? Esses cinco pãezinhos aqui de cevada, que era de cevada, né? Diz que os pãezinhos de cevada naquela época eram os pãezinhos, os pobres, e 2 peixinhos, leva aí. E aquele menino se apresenta diante do Senhor e disse: para quem que é esse peixinho? Não, se for para dar para qualquer um, não, eu fico comigo mesmo. Espera aí, eu só tenho 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Aí levam até Jesus. Ele vê Jesus, e Jesus fala: entregue seus 2 peixinhos e 5 pães. E ele entrega seus 2 peixinhos e 5 pães. O que eram 2 peixinhos e 5 pães? Talvez o lanchinho do dia, né? Daquele menino. Mas ele voluntariamente entrega. Ele podia dizer: não, Jesus, esse aqui é meu, Jesus, eu preciso comer, estou com fome. Olha, eu não saí, não tomei café da manhã, eu não jantei, eu estou varado de fome, Jesus. Eu sei que um dia desse eu saí com o pastor ali, eu não tinha jantado, no outro dia não tinha tomado café, e a gente foi e voltou para Bragança. Davi, que prova, viu? Que prova. Fomos e voltamos para Bragança todos os dias. O pastor ali chegava em casa 15 para as 8 para chegar lá 8h45. Teve um dia que eu cheguei em casa, era quase meia-noite, fui dormir 2 da manhã. Cheguei, encontrei meu filho e falei: é esse mesmo que vai me ouvir. E começamos a conversar sobre o Evangelho. Eu falei: filho, tem que parar para acordar. E não tinha jantado nem tomado café, não deu tempo de tomar café. Saí de lá com uma dor de estômago já, quando deu era 10h30. Eu imagino esse menino, talvez com tanta fome, com esses 2 pães, 2 peixinhos, 5 pãezinhos para comer, mas ele liberalmente, voluntariamente, entrega para Jesus. Entrega para Jesus. Entrega para Jesus. Eu vou encerrar por aqui. Fique de pé, em nome de Jesus. Eu vou encerrar dizendo uma coisa. É melhor do que receber. Entrega a tua vida, meu irmão. Entrega a tua vida, meu irmão. Entrega a tua vida, meu irmão. Entrega a tua vida para o Senhor. Entrega a tua vida. Entrega a tua vida para o Senhor. Eu não tenho tempo de dissertar mais sobre isso. Mas o Espírito Santo de Deus vai falar no teu coração nesta noite, quando você sair daqui, dessas portas, de como você tem vivido para Deus. Se você tem dado para Deus aquilo que Ele te pede,
Porque Ele está pedindo que a sua vida, a minha vida. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor fale aos corações dos meus irmãos, como o Senhor tem falado no meu coração. A nossa vida te pertence, Senhor. A nossa vida é tua. Mas muitas vezes nós queremos ter o controle da nossa vida, Pai. E o Senhor, nesta noite, Senhor, nesses poucos minutos, está dizendo: olha, entrega o teu coração. Porque muitos, quando foram, Senhor, para te seguir, quiseram te seguir, mas quando o Senhor pediu algo, colocaram objeções, colocaram, Senhor, desculpas, excusas, justificativas, e mesmo assim continuavam talvez te seguindo de longe. Pai, nós não queremos te seguir de longe, nós queremos te seguir de perto. Senhor, nós queremos estar, Senhor, perto de ti, Senhor, perto, muito perto de ti, mais perto do que nós andamos, Senhor, ontem. A cada dia, Senhor, nos entregando, Senhor, completamente ao Senhor. Senhor, completamente entregando tudo no teu altar, Senhor. A nossa vida, a nossa família, a nossa esposa, os nossos filhos, Senhor, o nosso parente. Entregando, Senhor, todas as coisas que muitas vezes, ó Pai, nós vertemos. Porque todas as coisas são tuas, Senhor. Oh, Senhor, leva-nos a nos entregar, Senhor, pelo Teu Espírito, de fato, nosso corpo, nossa alma, a Ti, Senhor, para a Tua glória, para o Teu louvor, para a Tua honra, porque Tu és o Senhor de todas as coisas. Fala, Senhor, aos corações dos meus irmãos. Fala aos corações dos meus irmãos. Esta semana, Espírito de Deus, Espírito Santo, fala, Senhor, do quanto eles têm entregado a Ti, para que o Senhor possa, Senhor, movê-los a de fato a entregar-se totalmente a Ti, totalmente a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor. Amém. Quantos pães? Quantos peixes? Nas mãos de Jesus. O que você entregar nas mãos de Jesus? Eu pergunto. Mas tem que entregar. Tem que entregar. Tem que entregar. Se não entregar, não haverá milagre. Se não entregar, não haverá o mover de Deus. Entrega. Entrega. Deixe nas mãos de Jesus. Aí você vai ver o milagre de Deus. Você vai ver o agir de Deus. Nós ouvimos a Tua palavra. Possa permanecer nos corações. A glória do Senhor. Você veio à casa do Senhor, à casa de oração. Daí onde você está? Onde você está? Quer entregar a tua vida a Jesus? Eu quero fazer oração daqui do Senhor. Alguém nessa noite quer entregar a vida a Jesus? Recebendo como Senhor e Salvador. Amém. 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 Mas alguém quer entregar a vida a Jesus? Amém. Amém. Amém.
Amém. Mas alguém quer entregar a vida a Jesus, recebendo como Senhor e Salvador, ou quer se reconciliar? Onde você está? Onde você está? Levanta a tua mão. Nós vamos orar para ti. Amém. 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 Nesse lado tem alguém que quer entregar a vida a Jesus, ou quer se reconciliar? Levanta a tua mão. Queremos orar por você. A igreja vai orar por você. Quem está entregando e se reconciliando, levanta a mão bem alto. Quero ver. Amém. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Graças a Deus. A igreja curta a cabeça. Vocês se levantaram a mão, faça comigo a sua oração. Responda bem. Diz assim: Senhor Jesus, nesta noite eu me entrego a Ti. Eu te convido. Venha ser o meu Senhor, o meu Salvador. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Me limpa, me purifica. Eu te peço, Senhor, que a partir de hoje eu seja o meu Senhor, o meu Salvador. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida. A igreja ora por eles. Cada vida que nessa noite se rendeu aos teus pés, coloca as tuas mãos, transforma essas vidas, faz um movimento nessas vidas, opera de maneira tremenda, de maneira gloriosa, opera de maneira majestosa nessas vidas, traz o teu favor sobre essas vidas, muda essas vidas, muda, transforma o agir, o teu trabalhar sobre essas vidas, para a glória do teu nome, Senhor. Tenha tuas mãos e traz a tua bênção, e traz a tua libertação, e traz a tua restauração sobre essas vidas, para a glória do teu nome. A igreja aplaude o Senhor e diz amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Terça-feira agora, curso de libertação que tem sido uma bênção de Deus, uma bênção de Deus. Irmãos, a irmã Marluz, oração a semana toda, das 8 às 9, semana toda oração com as irmãs, amém? Eu conversei com a Vânia vai participar das consagração de manhã, ela vai fechar aí, não vai ter expediente, ela vai participar de todas as orações da igreja. Em nome de Jesus, irmã, tá certo? Então você sabe que o dia da oração da igreja de terça e quinta, o expediente começa às 9 horas, tá certo? Aí que a mãe vai descer do escritório, tá certo? Em nome de Jesus. Deus continue, Senhor.
Jesus. Ah, sim, nós vamos orar por Deus. Força da cruz. Amém. Oração pelo Sr. Bernardo está enfermo. Nós vamos orar para o Nicolas de 1 ano. Ele está com câncer. 1 ano. Por gentileza, os recados aqui na minha frente, Jesus. Agradecer a Deus pela vida dos recados aqui. Em nome de Jesus. José Carlos e a Tânia. Semana toda oração. Eu também, quarta-feira à tarde, junto com as irmãs. Nós temos uma programação, Soninha, com as irmãs dia 11. Soninha, cadê a Sônia? Nós temos uma programação dia 11 com as irmãs, não é, Sônia? Uma ministração, uma palavra para as irmãs. Ó, com todos os irmãos da igreja, haverá uma ministração. Bênção de Deus em nome de Jesus. Vem à frente, aniversário. Soninha, qual o horário da administração das irmãs que vai ser? No dia 11. O horário às 20 horas. Às 20 horas? Ok, hoje haverá uma administração das irmãs. Ok. Dudu, você fez aniversário? Quantos anos de Dudu? 37 crentes? Levanta as suas mãos. A Jesus voltará tem 47. Pai, nós queremos agradecer pela vida dos seus filhos. Obrigado pela vida deles. A tua bênção possa permanecer sobre eles. A tua saúde seja sobre eles. Saúde espiritual, Senhor, saúde emocional. Ó Deus, sobre o lar dos pecados. Abre a porta. Abre, Senhor, a porta para o teu filho, para a tua filha. Que eles possam entrar por essa porta, Senhor, para a glória do teu nome, e desfrutar da bênção sobre a vida deles. Assim nós queremos a tua bênção sobre eles. Assim nós queremos o teu favor sobre eles. E assim te agradecemos pela vida de Pedro e de Eliezer. A tua bênção, a tua paz sobre eles. Também apresentamos a Deus estes pedidos de oração. Colocamos diante de ti, Senhor, a vida do Nicolas. Essa criança com um ano com câncer. Visita, Senhor. Coloca as tuas mãos. Opera um milagre na vida dessa criança, Senhor. Opera um milagre. Toma a vida do seu Bernardo. Coloca Jezreel no teu altar na vida dele. Senhor, para a glória do teu nome. E manifesta a tua glória. Leva-nos sobre o teu olhar, sobre a tua paz, sobre a alegria do teu Espírito. Assim nós oramos e assim nós cremos em Cristo Jesus. Feche teus olhos, por paz. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e a consolação do Espírito de Deus permaneça sobre sua igreja hoje e sempre. E a igreja de Cristo diz amém. Amém. Eu quero que você cumprimente o irmão do teu lado, que é uma boa Deus, uma boa semana. Faça isso, com alegria. Deixa abençoar. Deixa abençoar. Deixa abençoar. Deixa abençoar. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo, Deus é bom.